Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está aí se conectando. Vamos começar mais um evento online da CEAL. Hoje a gente vai falar sobre como as mudanças de hábito do consumidor estão impactando a logística do e-commerce. Antes da gente começar, só queria lembrar a todo mundo que quem está entrando aí já entra no modo de multi, sem câmera, então fiquem tranquilos. E as perguntas a gente vai responder no final do nosso bate-papo. Então, quem quiser ir mandando, pode ir mandando no QIA, que está debaixo da sua tela, ou também no chat, onde for mais fácil para vocês. Eu estou aqui hoje com o Luiz Vergueiro, que é diretor de operações do Mercado Livre. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Estou com o Eu que Yasu Imai, agradeço. que é CEO da Imai Empresas, professor convidado da Fundação Dom Cabral e vice-presidente do Conselho Internacional de Profissionais de Logística. E estou com o Wagner Bernardes, que é o CEO da CEAL, que muitos de vocês que estão nos assistindo já conhecem. Eu vou pedir para que cada um se apresente, então, antes da gente começar, por favor. Aqui na ordem da minha tela está o Luiz. Luiz, se apresenta, por favor. Tudo bem, gente? Eu estou numa sala fechada, eu vou tirar a máscara, mas eu estou na operação e 100% da equipe aqui embaixo está trabalhando protegida para se proteger e proteger o outro. Bom, eu sou o Luiz Vergueiro, sou responsável pela parte de logística dos fulfillments do Mercado Livre. Estou transmitindo aqui de Cajamar, tenho vindo todos os dias para a operação, porque, como vocês sabem, o e-commerce deu uma acelerada com essa história da pandemia, né? Então, prazer, obrigado, Denise, pelo convite, Wagner, Yasu, bem-vindo também, e muito obrigado. Obrigada a você. Yasu, por favor. Bom, boa tarde, eu sou o Yasu, CEO da Imai Empresas. Nós somos uma consultoria especialista em boas práticas logísticas. Como a Denise também falou, sou professor da Fundação Dom Cabral, professor convidado, e vice-presidente do CSMP, que é um Conselho de Profissionais de Logística, onde nós temos pesquisado e debatido muitas soluções e práticas para as operações logísticas e para ajudar as empresas a superar esse momento aí, né? Um momento que está tirando todo mundo aí da zona de conforto e propondo inovações. Então, é um prazer estar com vocês também. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, Yasu. Wagner, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dê. Luiz, obrigado. E a Su, obrigado também por estar aqui com a gente hoje. Esse aqui, eu já perdi as contas de qual evento é esse que a gente está realizando, né, o time da CEAL. Na verdade, eu costumo sempre lembrar que é uma continuidade do que a gente acredita e faz com uma certa frequência dentro lá da CEAL, que é eventos, né? Até então eram eventos físicos. Agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente ajustou ele para esse modelo virtual, mas o conceito é o mesmo, né? Desde quando a gente iniciou a fazer aquela sequência de eventos físicos nossos e agora continuando da forma virtual, a gente acredita muito, né, no formato de compartilhar conhecimento, compartilhar informação para o ecossistema que está ao nosso redor, para nossos parceiros, clientes, enfim. A gente acredita muito que esse modelo ele é importantíssimo para todos e é um prazer a gente conseguir estar dando continuidade, conseguir dar continuidade nessa ideia, nesse nosso DNA, agora pelo modo virtual. Tá? Então, obrigado a todos aí. Espero que a gente, nos próximos minutos, a gente consiga compartilhar bastante ideias, fazer provocações e contribuir de alguma forma para esse momento que a gente está vivendo. Perfeito, obrigada, Wagner. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer num formato um pouquinho diferente. O nosso convidado, Luiz Vergueiro, trouxe uma apresentação para a gente, da qual a gente vai tirar alguns insights para conversar na sequência. Eu vou compartilhar, então, a minha tela com a apresentação do Luiz. E aí, Luiz, fica à vontade para nos passar. Acho que você pode passar já para o próximo slide. Bom, acho que é um ponto legal de dividir, né? Que tudo isso que a gente está vivendo, ele efetivamente está gerando uma mudança muito drástica no consumo, né? E é muito engraçado, e recentemente eu estava ouvindo até uma entrevista do Marcos Galperin, né, o nosso CEO e o fundador do Mercado Livre, de que a gente está acelerando, né, essa situação toda está acelerando o futuro. Então,
os avanços que estão acontecendo em relação ao e-commerce, né? Ele efetivamente está acelerando o futuro. E aí eu trago aqui um pouco das informações, essas são informações do Mercado Livre, de como esse comportamento de alguma forma mudou, né? Então, quando a gente olha aqui a busca por máscaras, né, a quantidade de vezes, né, para álcool gel, né, todos os antibacterianos, né, termômetro, são números realmente fora do padrão normal, né? Então, essa preocupação, né, desse consumidor aí que está vivendo esse momento em buscar os itens relacionados à saúde. Pode passar mais um, por favor. Bom, aqui tem uma visão um pouco, né, um cloud world do que está sendo buscado nos outros países da América Latina, também essa fonte de informação do Mercado Livre, né? Mas a gente vê também de que as buscas elas não estão só relacionadas aos produtos de saúde, de proteção das pessoas, né? Porque no final das contas elas estão em casa e elas precisam continuar fazendo as suas atividades em casa, elas precisam entreter os filhos, elas precisam se alimentar, elas precisam continuar seguindo, de certa forma, a vida comum. A diferença, talvez, que tenha mudado, e aí isso, sim, acelerado, é a migração dessa venda que acontecia offline para uma venda offline, né? Então, você encontra ainda, né, buscas de celulares, né? Então, protetor, né, máscara, gel, que são as outras coisas mais relacionadas à saúde, mas tem jogos, tem brinquedos, tem outras coisas também. Pode passar mais um. Bom, a gente identificou nesse período aí de mês e meio, né, onde o mercado brasileiro tem vivido, o mercado da América Latina tem vivido mais fortemente a questão do Covid, uma migração de fases, né? Então, num primeiro momento, uma busca muito relacionada à prevenção, né? E depois esse modelo, esse padrão de busca, ele foi flutuando um pouco para questões relacionadas ao abastecimento, né, da casa. Então, os produtos de consumo, né, alimentos, produtos de limpeza, coisas que são mais recorrentes de abastecimento da casa. E uma terceira onda de evolução para os produtos de permanência, estão relacionados a parte de exercício físico, né, entretenimento. Então, acaba ficando um pouco mais evidente, né, que no final o consumidor ele continuou buscando o que ele efetivamente faz, de alguma forma talvez fazia no mundo offline, né? Então essa foi um pouco a jornada desse novo consumidor. Pode passar mais um. E aí tem alguns dados interessantes aqui, e esse para mim é o mais importante. Normalmente quem trabalha no e-commerce espera veementemente a Black Friday para poder trazer esse consumidor de oportunidade, né? Que é o comprador novo, que de certa forma tinha algum receio de fazer a compra, seja por conta de pagamento, seja por conta de logística, né? Então, que nessa situação ele passa a não ter grandes opções. E aí, no Mercado Livre, a gente está falando de mais de 1.700.000 novos compradores que estão experimentando o e-commerce, e aí eu toco aqui no ponto de que essa experiência eventualmente pode mudar, de alguma forma, a vivência dele e passar a tornar isso como uma rotina. Então, esse movimento todo que está acontecendo, né, de trazer esse novo comprador para o e-commerce, ele está sendo muito, muito importante. Pode passar? Bom, e aí, além do comprador, né, do novo comprador, tem a questão do comprador recorrente, né? É aquele que já comprava e que ele passou a ter uma frequência muito maior de compra, né? Então, a quantidade de compradores que estão voltando e fazendo outras compras, né? Porque são esses dois principais pilares, né? São os novos compradores e os compradores recorrentes. Então, esse também teve um grande avanço. Pode passar mais um? Bom, e aí falar um pouco de logística, né, que é o nosso tema. Acho que vale a pena dividir com vocês o que o Mercado Livre de alguma forma fez para viver
né, com essa situação nova que é o Covid. A operação ela precisa continuar funcionando, né, é uma forma de continuar abastecendo e fazendo, de certa forma, a economia funcionar das pequenas empresas que usam a plataforma de venda, mas também de chegar na casa dos consumidores para poder atender essa necessidade deles. Então, o Covid passou a ser uma visita frequente para a gente. Pode passar mais um? Então, de certa forma, como a gente tratou essa situação de crise, né? A primeira coisa foi identificar que esse problema ele já estava tomando uma dimensão grande no Oriente e quais eram os impactos desse. Foi montado um comitê de crise, de gestão disso, e esse comitê era um comitê da alta gestão do Mercado Livre, fez benchmark com os e-commerce da China e da Coreia, principalmente, que já estavam vivendo essa situação antes da gente, para poder entender quais foram as atitudes que eles fizeram. Depois disso, a definição de todos os procedimentos para a blindagem dessa operação e a partir disso, quais seriam os novos padrões para acompanhamento e a execução das ações diárias. A gente não consegue virar a chave de uma hora para outra e implantar um protocolo de segurança e saúde de uma hora para outra. Então, diariamente acompanhando essas ações. E depois, para poder checar, fazer testes e auditorias da operação. Então, esse é o fluxo. Ele ainda não acabou, a gente continua ainda avançando nos processos, nos padrões e nas auditorias em si. Pode passar. Esse último, né, acho que é muito mais detalhando o que a gente tem feito na operação, né? Mas basicamente são as coisas relacionadas à higienização dos lugares, dos equipamentos e dos objetos que são utilizados. Então, a frequência ela é muito maior, o usuário ele é responsável em fazer essa higienização para o seu próprio uso e para o colega que está vindo. Toda a parte de controle de temperatura de ingresso no parque de 100% das pessoas com um questionário diário, toda a parte de proteção de mãos com luvas e dos rostos com as máscaras, toda a parte de manutenção e controle de distanciamento social, então no refeitório, nas filas, fila de ponto, como que a gente ajuda as pessoas a conseguirem controlar esse distanciamento. E, para mim, o principal ponto tem uma parte de celularização da operação, né? A gente não quer que as pessoas tenham contato com todo mundo. Então, a gente montou células para que o grupo fosse um pouco menor e fosse mais fácil de rastrear quem eram as pessoas que estavam tendo contato umas com as outras. Bom, toda a parte de gestão e comunicação e conscientização das pessoas da operação em relação ao cumprimento do procedimento e, lógico, por fim, por toda a parte de simulação de uma crise, de rastreamento, identificação das pessoas, tempo de resposta, para a gente poder tomar as devidas providências, no caso, né, nesse caso de uma simulação fictícia de um caso. Né? Então, como a gente trata isso? Então, de certa forma, em linhas gerais, né, acho que para abrir um pouco o nosso bate-papo, é isso que a gente está fazendo. E, por fim, a operação ela tem que continuar funcionando, mas as pessoas elas têm que estar aqui saudáveis e protegidas. Né? Esse é o nosso principal foco todos os nossos dias, desde que tudo isso começou. Né? Perfeito, Luiz. Obrigada por compartilhar com a gente tudo que vocês vêm fazendo. O Mercado Livre já é uma referência no Brasil, mas estão ainda sendo um case de sucesso, especialmente nesse momento, onde tem tanta gente nova no e-commerce, né? Comprando através do .com. Para a gente começar, então, a nossa conversa, eu vou perguntar para o Yasu. Yasu, é o seguinte, quais são os desafios adicionais que os varejistas encontram no e-commerce, no Brasil e no exterior, em face dessas mudanças de comportamento, todas que o Luiz nos mostrou aí no início da apresentação? O que o Luiz falou, né, que eles entendem como acelerando o futuro, né? Quer dizer, a gente tem entendido a pandemia, né, que ela está antecipando
a tendência do consumidor, né, de pedir itens por e-commerce. Isso naturalmente já vinha entrando na vida das pessoas de pouco em pouco, né? Cada dia, eu não sei se vocês têm alguma estatística disso aí, Luiz, mas a gente pelo mercado vem acompanhando, né, o ingresso das pessoas no e-commerce e esperando o cenário futuro, né, como, por exemplo, em mercados mais amadurecidos, o americano, em que as pessoas compram itens essenciais aí pelo e-commerce, né? Vem papel higiênico, sabão, itens de consumo diário pelo e-commerce, né? Então, essa pandemia antecipou essa tendência de consumo, porque as pessoas precisaram adquirir alguns itens sem sair de casa, itens que jamais pensaram em adquirir. E como o Luiz mostrou aí, um número que a gente não tem acesso no mercado, é o número de consumidores que pela primeira vez fizeram sua compra aí no e-commerce, né? Ou pelo menos no canal de vocês, né? Então nós temos um número grande de consumidores que estão fazendo a compra pela primeira vez. Eu trouxe aqui para alimentar essa discussão, e aí eu vou encaixar nessa pergunta que você me fez, Denise, alguns dados do mercado. Por exemplo, o Valor Econômico publicou há pouco tempo uma pesquisa com dados bem atuais aqui do Brasil, de que 49% das pessoas esperam aumentar a compra por apps depois da quarentena. Isso é reflexo do hábito adquirido agora, né? Enquanto na contramão 39%, né, 32%, perdão, elas vão comprar menos em loja física. Então, é uma venda que está migrando do canal físico para o canal e-commerce. 39% das pessoas vão comprar mais alimentos para preparar em casa e pretendem fazer isso pelo canal e-commerce também, né? 59% vão comparar mais preços. Então, o mercado tende a ser mais competitivo. Por que eu estou fomentando esses dados aqui? Porque com essa entrada dos consumidores e com o aprimoramento do hábito de consumo daqueles consumidores que já existiam, ou seja, ele passou a agregar mais itens, ele passou a agregar outros itens de consumo no e-commerce, a gente tem uma complexidade adicional que é fornecer itens de menor valor agregado a uma expectativa de nível de serviço elevado. Até aquela conversa que a gente estava tendo outro dia, Wagner, né? Não é só entrar no e-commerce para comprar um celular ou comprar um notebook e tal, que é um item de valor agregado relativamente alto. Estou entrando no e-commerce para comprar papel higiênico, estou entrando no e-commerce para comprar sabão em pó, para comprar itens aqui que eu vou consumir na minha casa e que eu talvez esteja esperando a entrega deles para hoje mesmo, né? Para hoje mesmo ou no máximo para amanhã. Eu não tenho aquela tolerância de 7 dias que eu posso esperar talvez por um notebook chegar na minha casa, né? Então eu agrego uma complexidade que é oferecer um nível de serviço maior, eu estou exigindo mais eficiência do e-commerce, na contrapartida de que eu estou ofertando um mix de produto que eu tenho uma margem menor, um valor agregado menor. Então essa é uma tremenda complexidade para o e-commerce, né? Quer dizer, essa tendência, ela veio para ficar, como o Luiz disse, a gente acelerou o futuro, né? Trouxe para valor presente uma coisa que estava alguns anos adiante, né? E para o e-commerce, para as empresas de varejo especificamente, aí, que estão colocando seus produtos nesse canal, é importante a gente modelar o portfólio de produtos específicos para ser competitivo no canal, e levar essa opção de compra até o cliente, né? Fazer com que cada vez mais o cliente tenha acesso ao comércio virtual. Eu espero assim ver nos próximos anos uma evolução muito rápida do formato do e-commerce no país. Sem dúvida. Posso agregar um pouquinho nessa fala do Iaso? Cara, você tem 100% razão, né, no que você falou. E no final das contas, né, independente se é o Mercado Livre ou qualquer outro player do mercado de e-commerce, né, o principal objetivo é conseguir baratear custo, né, reduzir custo de frete, né, principalmente, né, porque no final, na proporção ali, quando a gente separa, né, o custo de operação, né, embalagem, essas coisas, e o custo do frete, o frete ele tem um peso mais relevante.
e prazo de entrega, né? Esses são os dois pilares que, de certa forma, movem o e-commerce. Eu brinco aqui com a minha turma de que o nosso objetivo é chegar numa experiência para o consumidor como ele tem numa loja física, né? Onde ele pega no produto no momento em que ele faz a aquisição. Eu cheguei a ter a oportunidade de fazer algumas vezes entrega, né? O Mercado Livre vem avançando na sua estrutura de malha logística de last mile, e fui fazer entregas. É impressionante a felicidade do contato que a pessoa tem no momento em que ela chega com o produto. E é um pouco essa sensação que a gente precisa dar para as pessoas, sendo o mais rápido nas entregas possivelmente, né? Então, esse é o principal objetivo que a gente tem, né? Eu acho até, vou fazer mais um adendo aqui, sem comprometer o tempo, mas eu acho até que a gente tende a ver, o Luiz e vocês, com a representatividade que vocês têm nesse mercado, eu acho que a gente tende a ver no curto prazo o surgimento daqueles serviços de reabastecimento, né? Assim, ou pelo menos a pulverização, porque eu já vi alguns desses assim, em formato de startup pelo país, mas aquele serviço de reabastecimento, por exemplo, tem um cachorro que tem um São Bernardo que consome 45 quilos de ração todo mês. É pontual aquilo, quer dizer, a ração tem que chegar. Tem vezes que eu estou viajando, falei, putz, a ração do Bernardo, eu ligo lá para casa, vai, mãe, diminui a ração aí que tem que dar tempo de eu voltar de viagem para ele comer. Agora você já pode Então, comprar pelo aplicativo do Mercado Livre e mandar entregar na casa de dela. tanto em tanto tempo vai chegar, né? O machine learning está aí, é muito fácil ele entender esse meu hábito de consumo, em quanto tempo a minha ração vai acabar, em quanto tempo o meu sabão em pó vai acabar. Esses itens que eu não tenho com que me preocupar, né? Outro hábito que eu acho que ele vem na esteira da evolução de quem entra no mercado, no e-commerce, né? Que vira consumidor frequente do e-commerce, aquele cara que toda vez que ele pensa em comprar alguma coisa, ele vai no e-commerce primeiro, são aquelas prateleiras virtuais que existem. Na Ásia a gente vê muito isso, na China e no Japão, toda a estação de metrô, de trem, de aeroporto, você tem um plot assim desenhado na parede com os produtos lá, com QR Code. Você faz a leitura do QR Code, paga ali, e em alguns casos, quando você chega em casa, o produto está lá, ou dentro do prazo que eles prometem, o produto está lá. Quer dizer, o e-commerce, na esteira de quem começa a comprar o e-commerce, começa a comprar pelo canal do e-commerce, a tendência de evolução é que ele utilize o e-commerce com cada vez mais frequência. E a gente tem aqui uma nova variável, que até então a gente não considerava, os asiáticos consideram muito isso, mas a gente não considerava, que é a questão da aglomeração. A aglomeração vai fazer as pessoas, o medo da aglomeração vai fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de entrar numa loja ou se recusarem a entrar numa loja, num local cheio de gente, por um motivo trivial, né? Elas vão preferir um canal que seja mais potente, que leve o produto até elas. Consciente ou inconscientemente, as pessoas vão tender a fazer isso. Perfeito. Falando um pouco de tecnologia, a gente tem percebido na Cial uma procura crescente por soluções de tecnologia para o CD. Wagner, você pode citar e contar para a gente quais são as soluções mais procuradas e por que você acha que essas soluções especificamente estão sendo bastante demandadas? Posso sim. Só para finalizar um pouco do raciocínio, né, e também dar a minha opinião nisso, acho que conveniência é a palavra-chave no processo, ainda principalmente aqui no Brasil, né, porque o brasileiro gosta de estar junto, né, mas a conveniência ela acaba sendo um dos top 3 itens que qualquer consumidor, qualquer shopper busca no momento de comprar, né? E, obviamente, ter uma boa experiência no todo o processo. Então, tudo isso que vocês falaram, acho que faz todo sentido. Quando a gente fala de tecnologia, existe do momento que alguém vai no site e clica naquele produto, até esse produto se materializar na frente dele, né, tem um monte de coisa que precisa acontecer, né? Alguém tem que processar, um ser humano tem que separar, ou uma máquina tem que separar. Você tem um processo, uma microcadeia de supply chain que ocorre do momento que alguém clicou no site e escolheu um produto, né? E isso tudo para acontecer, obviamente que tem atuação humana, né, dos colaboradores que fazem isso tudo, mas você tem processos, tem que ter controle, você tem que ter rastreabilidade, você tem que ter visibilidade, você tem que ter garantia
que o produto certo foi separado para o pedido certo, que ele pegou a rota certa. Então, o que tem por trás disso tudo é uma carga muito grande de tecnologia, né? O que a gente tem visto na CEAL foi uma crescente de sistemas ou de soluções para fazer o básico muito bem feito. Não adianta a gente selecionar um produto no site e, por algum motivo, no CD, eu achava que tinha o produto, mas por algum erro de inventário ou algum erro de localização na prateleira, ou porque alguém separou errado porque ela fez isso de uma forma muito manual, a coisa chegou errada. Um produto que chega errado, o Luiz falou bem, né? O prazer que a pessoa tem quando recebe um produto em casa é fantástico. Mas também, quando o produto não chega certo ou chega com algum problema, o desprazer é proporcional. Então, tão chato. É pior, né? É pior. Acho que então, Deixa eu complementar um dado para você, Wagner. Tem um estudo do CSMP que eles mensuraram o custo do erro. Isso eu não estou contando, não estou contando a insatisfação do consumidor, mas o custo do erro ele é aproximadamente 10 vezes o custo do acerto. Então, o custo de um pedido errado, que chega lá, tem que voltar, reprocessar, receber, armazenar, separar de novo para pedir, ele é mais ou menos entrar na fila de novo, despachar para o cliente. É terrível. Ele é 10 vezes o custo do acerto. Elas acabam tendo que buscando soluções tecnológicas que vai desde um coletor de dados com um software de recebimento ou de separação adequado, até sistemas um pouco mais complexos, alguma coisa com BI, para entender um pouco o que está acontecendo e aonde você tem que pôr mais esforço ou menos esforço dentro da tua operação. Então, são sistemas como esse para fazer o básico funcionar muito bem, é que tem tido a maior procura. Já tinha uma procura grande, mas como eles falaram aqui agora há pouco, né, nós estamos vendo um momento onde está tendo uma aceleração das adoções dessas tecnologias. Então, acaba que a tecnologia segue um pouco esse rumo, né, para fazer esse básico funcionar muito bem feito. Que é um básico, né? Parece que a palavra básico é tipo, é uma coisa simples, mas essencial. É essencial. É o básico essencial, né? O básico essencial tem que ser muito bem feito. É isso que a gente tem visto por aqui. O que eu te falo, Wagner, e aí desde que eu cheguei no Mercado Livre há quase 1 ano e meio atrás, no final das contas, o Mercado Livre ela é uma empresa de tecnologia que conecta vendedor e comprador e hoje opera logística, né? Então, é muito interessante. O que sustenta hoje a nossa operação logística é a tecnologia, né? Os nossos sistemas, os nossos processos atrelados a esses sistemas, as pessoas que estão pensando os processos e pensando os sistemas e as pessoas que estão executando dentro do sistema os processos, né? Então, no final das contas, é ele que de certa forma, sustenta toda essa quantidade de pacotes que a gente... Oi, desculpa. Depois drive o negócio. Exato, E aí é muito interessante porque às vezes os processos eles surgem pós uma demanda, pós um surgimento de uma tecnologia. E aí a gente encaixa esse processo para o uso dessa tecnologia que vai trazer um benefício principalmente, seja no usuário comprador, no usuário vendedor ou no usuário que é o operador que está fazendo o picking numa posição que tem uma quantidade enorme de produtos diferentes que de alguma forma a gente precisa ajudá-lo, tanto na velocidade de formação desse operador, como também na velocidade de execução e operação dele. Então, e a tecnologia é um grande aliado no ganho de competitividade, né, Luiz? Você deve ter visto a evolução disso aí numa operação como a de vocês, né, que tem muito campo para experimentar coisas novas, para aplicar outras ferramentas tecnológicas, né? A tecnologia é um grande aliado aí na busca de competitividade, né? Sem dúvida. A gente aqui no Mercado Livre, a gente tem, num dos nossos pilares da cultura, a gente chama de beta contínuo, né? Que tá o tempo todo em desenvolvimento de novas soluções, né? Então, a gente incorpora para a operação de logística mundo físico uma
uma coisa que é tão vivida dentro do mundo de tecnologia. E aí a gente executa isso no dia a dia, está o tempo todo buscando soluções novas, testa, pilota, faz o MVP, depois avança, dá um próximo passo. Então, esse modelo de estar o tempo todo evoluindo, né? Mas ele está sempre, de alguma forma, sustentado com alguma tecnologia para poder ter escalabilidade, para poder A ter transformação velocidade. digital está sempre no background, né? É isso, exatamente. E falando de processos logísticos, Yasu, quais são os processos mais eficientes e efetivos para esse momento de virada digital que acabou trazendo aí um aumento grande da complexidade logística? Essa é a resposta que está todo mundo buscando, né? Assim, quais são os melhores processos aí para minha operação nesse momento, né? Essa é a pergunta de 1 bilhão, né? Essa é a pergunta de 1 Fala bilhão, para né? nós, Yasu. Essa é a pergunta de 1 bilhão. Eu acho que nas últimas semanas, né, por causa do Covid, eu recebi assim, um número grande de consultas de clientes, antigos clientes, né, que a gente já não está mais atendendo, e boa parte das pautas aí que nós escutamos foram pautas relativas ao e-commerce, né? O cara, como é que eu faço para vender pela internet agora, né? Muitas vezes era a pergunta que nós ouvíamos. Sem nunca ter tido uma experiência no e-commerce, né? Sem nunca ter tido uma experiência num canal que não seja o canal tradicional dele. Então, esse é um momento em que... E aí eu vou falar, acho que talvez mais para quem está encontrando ou buscando no e-commerce uma solução do que talvez para quem já esteja estabelecido no e-commerce. O e-commerce é uma jornada, né? Você começar a vender pelo canal digital não é uma coisa que você começa hoje e amanhã está chovendo de pedido na sua conta. E eu acho que uma grande contribuição, um grande negócio para isso são as plataformas como a que vocês oferecem. Se não me engano, o Mercado Livre foi pioneiro no Brasil com a plataforma de comercialização. Não sei se alguém teve algum experimento antes disso, mas a plataforma como a de vocês, que eu vou lá e exponho os meus produtos, foi pioneira. Do contrário, eu tenho que montar meu próprio site, a minha estrutura de pagamento, toda a parte de segurança, de informações por trás. Então, essas plataformas, como a de vocês, prestam um serviço muito relevante para quem está ingressando no e-commerce agora, né? Que é permitir que o cara tenha acesso ao mercado nacional. Agora, da loja para dentro, né? Ou seja, do CD para dentro, da loja para dentro, como ele vai operar, é uma grande mudança, porque você atender o e-commerce é um fluxo diferente do fluxo tradicional. E muitas vezes as empresas não estão preparadas, não têm a infraestrutura para isso. Então, um supermercadista, por exemplo, que quer começar a fazer entrega e disponibilizar os produtos dele no canal online, como é que ele vai separar isso? O CD dele muitas vezes não está preparado para isso. O sistema pode não estar preparado para isso. O cara às vezes pega um funcionário e coloca o funcionário dentro da loja fazendo separação juntamente com o cliente que está comprando, com os corredores que já são pequenos, com todas as advertências para evitar aglomeração. Então você tem uma série de complexidades aí que estão fazendo com que as empresas comecem a olhar para que práticas já são adotadas fora do Brasil, aonde esse modelo está mais consolidado. Eu destaquei aqui alguns exemplos para a gente. Por exemplo, o modelo de dark stores, né, que a gente... Vou usar o supermercado como exemplo, né, em que o supermercado de dia é uma loja de portas abertas para o consumidor comprar e de noite ele fica fechado. Muitas lojas de supermercado à noite estão virando centros de distribuição. Centros de distribuição para o e-commerce. A loja fecha para o público e a equipe que vai entrar para reabastecer, ela antes faz as separações que vão ser que vão atender os pedidos do e-commerce que chegaram naquele dia e vão sair no dia seguinte. Então, quer dizer, o varejista modelou ali um modelo de delivery programado, de schedule delivery. O que eu recebo hoje, eu separo no turno noturno e sai num fluxo roteirizado no dia seguinte. O cliente não paga frete, eu pago um frete muito barato, porque eu tenho ali um picking otimizado, eu tenho uma rota otimizada de entrega. Então, um desafio em termos de processo, de práticas, é você modelar
o teu nível de o nível de serviço que é possível você oferecer com os teus custos logísticos. Então, em cima dessa frase, você tem uma série de variáveis a tirar daí, porque que nível de serviço eu posso oferecer com os meus custos? Se o meu custo for muito alto, eu não consigo oferecer um nível de serviço baixo. E vice-versa. Então, você tem que ser competitivo, e aí entra a questão de você ter processos bem desenhados, de você ter um portfólio de produtos e de serviços logísticos que você vai oferecer bem definido, de você ter tecnologias que suportem a eficiência dessa operação. Não é simplesmente expor o produto online, esperar as vendas caírem e você não conseguir cumprir prazo, você não ter os inventários certos, chega o pedido, você não tem um produto para atender, você começa a ter aí um custo do problema, um custo da falha da entrega que compromete o teu produto, que compromete a tua imagem. Então, é preciso desenhar os processos, entender quais processos são aderentes ao teu negócio, se é um supermercado, se é uma indústria, inclusive, que tem muita indústria entrando na venda direta e utilizando o e-commerce para isso. É preciso você entender que composição de produtos e serviços você pode oferecer e como é que os teus custos podem ser o teu diferencial para isso ou o teu limitador para isso. Eu acho que isso que você falou, Elcio, é um tema muito talvez complexo e difícil para um pequeno varejista, né? Porque ou uma pequena empresa, né? Porque no final das contas ele não tem uma escala para poder oferecer um nível de serviço adequado que hoje o consumidor tá buscando, e de certa forma ele precisa achar uma alternativa, né? E acho que esse modelo, né, da plataforma do Mercado Livre, né, e agora há alguns anos que oferece toda a parte de operação, onde o vendedor ele pode entregar a sua operação, né, e aí é handling e shipping para a estrutura do Mercado Livre, né, que de certa forma agrega isso, dá escala e dá efetividade e produtividade. Eu acho que é uma solução que conecta com tudo isso que você falou e é um pouco do que é a missão do Mercado Livre, né? Que é democratizar o comércio e o acesso ao dinheiro. São muito bacanas as histórias que a gente ouve aqui de pequenas empresas que nasceram com passinho a passinho, né? Como você falou, né? Dentro do Mercado Livre, vendendo, e aí empresas que às vezes eram pequenos varejistas e que hoje em dia talvez faturem mais no e-commerce dentro do Mercado Livre ou em outras plataformas que oferecem o mesmo tipo de serviço. Essas histórias. Agora, só finalizando aqui a resposta, eu deixei uma parte, faltou uma parte. Eu falei muito do desafio do pequeno. Agora, para o grande operador, né, é importante a gente voltar lá na nossa primeira parte da conversa, de que a tecnologia bem aplicada no processo, ela é o grande diferencial de sucesso. Então, você desenhar um processo correto e saber que ferramentas você pode empregar nesse processo para torná-los mais competitivos, esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial, porque às vezes a gente vê isso em operações grandes, né? O desenho do processo fica limitado ao que a operação conhece de tecnologia. Às vezes a operação só conhece isso aqui de tecnologia, não sabe que outras ferramentas existem, não sabe a aplicação, por exemplo, de algoritmos de inteligência artificial que podem auxiliar, de etiquetas eletrônicas, de radiofrequência. A empresa às vezes está limitada ao que conhece do universo de tecnologia e não vai no mercado saber, olha, o que pode otimizar que processos novos eu posso desenhar a partir da solução que você oferece aqui, né? Então, esse trabalho na operação grande, ele é essencial para explorar novas possibilidades. E essa até seria a minha próxima pergunta. Eu acho que ela seria para o Wagner, mas pode estender para vocês dois. Vocês acham que as empresas estão enxergando também a importância da tecnologia, de se investir na tecnologia nesse momento? Como que vocês enxergam que as empresas vão se comportar nesse cenário pós-crise? Quando tudo isso, enfim, passar, a tecnologia vai continuar sendo uma forte base aí para os negócios realmente acontecerem de forma produtiva e rápida? Eu vou começar falando.
porque isso é interessante. Eu estava até conversando com outros diretores, donos de empresas a semana passada, e a gente estava falando um pouquinho como que vai ser isso tudo, né? Depois que acabar a crise. Primeira coisa, ela vai acabar, né? Apesar de ser sem precedentes, ela vai acabar, né? E ela vai acabar, e as empresas que realmente entenderam a gravidade dela, que estão se empenhando, que estão se engajando, se dedicando, vão sair muito mais fortes. Eu não tenho dúvida disso daí, né? Eu acho que muitas empresas, pessoas e empresas vão ser lembradas pelas coisas certas que fizeram nesse momento e vão carregar isso porque esse é um momento histórico que quando a gente estiver contando essa história daqui a alguns meses, né, a gente vai ter um pouco mais de sensibilidade do quão grande foi todas as ações que a gente tomou para os resultados que a gente teve. Eu acho o seguinte, o que a gente aprendeu agora nessa crise, falando um pouco do cenário, conversando com os nossos clientes todos, a gente tem que buscar soluções que resolvam problemas imediatos, de rápida e simples implantação, que tenha um alto retorno de investimento e de eventual prejuízo que você teve no processo. Isso ficou claro que as pessoas estão pensando muito, temos que tomar decisões muito mais rápidas, né? Eu costumo falar lá na Cial, uma semana, um mês nosso agora é 5 dias. De tão rápido que a gente está correndo para resolver qualquer tipo de necessidade que algum cliente nosso tenha ou qualquer iniciativa que a Cial está implementando. Acho também que pós-Covid, o conceito de um MVP ele vai ser mais forte do que era antes, né? A gente teve uma live outro dia com o pessoal do Açaí, com o pessoal da Bemol, e foi unânime a gente conversando sobre isso. Ele falou, cara, 6 meses atrás me pediram para me implementar um televendas associado ao e-commerce e a gente montou o projeto e viu que ele ia demorar 6 meses. Esse mesmo projeto agora na crise foi implementado em uma semana. Em uma semana, né? Eles começaram, esse nosso parceiro cliente, né? Começaram com 10 posições e já estão com 200, né? Em 2 semanas e está representando uma parte significativa, uma parte significativa do resultado da empresa. E foi isso, olha, temos que fazer, não vamos buscar 100% ótimo, vamos começar a fazer aqui o bom, né? Colocar o MVP em prática e fazer as coisas acontecerem. Essa é uma prática que deu certo. Eu acho que as empresas também saem do pós-Covid com um pouco dessa ideia em mente. Opa, tudo é possível, vamos fazer mais rápido, fazer focado para ter retornos rápidos de uma forma simples, mas que seja precisa e eficiente. Acho que muito do que a gente está fazendo agora ele vai permanecer como um standard, né? As empresas investindo no e-commerce, mesmo que depois eu tenha uma retração, né? Uma volta de uma parte desse público para o meio físico, uma parte vai ficar alocada lá e vai continuar contribuindo com esse mercado. Então, essas empresas não vão poder dar um passo atrás e desistir de ter processos eficientes como esses todos que a Sal falou, o Luiz falou, de eficiência, de ter efetivamente uma operação funcionando. Então, essa lição vai ficar, né? E eu também não tenho dúvida, né? Não estou puxando a sardinha para o meu negócio aqui, mas que a tecnologia ela vai ser a base, né, de sustentação para todas essas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer depois, eu também não tenho dúvida. Eu adorei quando o Luiz falou, nós somos uma empresa de tecnologia que, no final, né, administra... Vende produto como desculpa para movimentar a cadeia toda, né? Mas isso é fantástico, porque é bem sutil, mas mostra uma diferença de comportamento gigantesca, né? E talvez mostra por que o sucesso tão grande aqui no Brasil e fora do Brasil, né, do Mercado Livre, né? Porque ele entendeu a importância disso tudo e pôs em prática. Então, acho que quando acabar tudo isso, vamos ter um novo normal, um novo mundo aí, mas muito interessante do ponto de vista da capacidade de escalabilidade, de crescimento, né, e de expansão dos mercados. Wagner, mês passado eu participei de um seminário
E no final um participante fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, a gente estava falando exatamente dessa questão de hábito, um pouco antes da pandemia, a gente estava falando exatamente dessa questão dos hábitos do consumidor e tal, que é algo que a gente já vem apostando. A gente, como consultoria, a gente trabalha com um cenário mais adiante para os nossos clientes, né? Então, a gente vem falando exatamente dessa questão da evolução dos hábitos do consumidor. E no final, o participante levantou a mão e perguntou: mas como é que você tem tanta certeza assim que as pessoas vão adquirir esses hábitos, né? Eu falei, olha, porque é uma coisa natural. Por exemplo, há um tempo atrás a gente tinha a opção de comprar a televisão com ou sem internet. Eu lembro que um tempo atrás eu fui comprar uma televisão de LED e tal, uma das primeiras televisões de LED, eu paguei um pouco mais caro para comprar uma televisão que vinha com internet. Hoje você não compra televisão que não venha com internet, né? E a vez que você tem uma televisão com internet em casa e tem internet em casa, daqui a pouco você abandona o DVD ou o Blu-ray, por mais que tenha uma qualidade melhor, e vai para o Netflix. Você vira um assinante da Netflix. Quando você vê, você virou. Você pode resistir um mês, 2, um ano, mas quando você vê pela comodidade, você virou, né? Então, à medida que a gente passar, por exemplo, pelos aeroportos, estações de metrô, e começar a encontrar lá um box de delivery, onde eu posso retirar a minha encomenda ali, ao invés de esperar chegar em casa, ou posso fazer a compra por um painel que está impresso em algum lugar, enfim. À medida que isso for entrando no cotidiano do meu vizinho, do cara que trabalha comigo, do cara que eu estou vendo na rua, pô, o cara está retirando a encomenda ali, eu ainda tenho que esperar o negócio chegar lá em casa, que coisa ultrapassada. Né? Você vai ser usuário. Verdade. Como é o iFood, como é o delivery de comida, quando você vê, você está usando. Então, às vezes pode até ter um pouco da retração, do cara voltar para o meio físico, mas, amigo, o canal digital na vida das pessoas, não tenha dúvida. Ela se torna um usuário, não tem como resistir a isso. Eu vou te falar, eu estou há 10 anos no e-commerce já e eu compro muito raramente em loja física, mas tem um programa que eu gosto de fazer, que é ir no supermercado, porque eu compro e passeio no supermercado olhando as coisas e tudo mais. Eu também. Mas lógico, hoje em dia está um pouco mais difícil, né? Não, mas quando eu digo da retração, é porque óbvio, a loja física, ela também tem uma tarefa e ela vai fazer. Ela tem um papel importante. Tem um papel esforço, né? Até quando você falou da Dark Store, quer dizer, faz todo sentido. Não é à toa que uma Amazon compra Whole Foods, quer dizer, tem um contexto por trás disso tudo. Né? Em nenhum momento eu acho que a loja física deixa de existir. Mas acho que ela toma um papel diferente nessa história e ela também vai se reinventar. Né? A loja física vai se reinventar, ela vai proporcionar experiência para o consumidor, né? Muito mais do que a economia, ela vai proporcionar experiência. Acho que esse é o ponto que as lojas Talvez têm. O pós-Covid acelere essa situação, porque você tem uma retenção da experiência que aconteceu durante o Covid no e-commerce e o varejo físico, depois, quando reabrir tudo, ele vai, agora eu tenho que também me transformar. Né? Talvez em uma nova onda de transformação nesse mundo que a gente conhecia até então. Sim, é verdade. Perfeito. Última pergunta aqui do nosso bate-papo, depois a gente vai para as perguntas abertas. Então, quem quiser mandar, eu já vi que tem algumas aqui no QIA, agora é a hora. A gente vai ter poucos minutos para responder. Essa última, Luiz, é para você. Se você acha que essa virada digital que está acontecendo agora, não no Mercado Livre, porque vocês já são muito digitais, totalmente digitais, mas nas outras empresas, se é sustentável. E o que vocês, enquanto Mercado Livre, esperam para continuar, se vão continuar nesse mesmo ritmo aí pós-retomada, qual que vocês têm em mente? Bom, essa primeira parte da sua pergunta, eu acho que, de certa forma, né, essa situação toda que tem né, um problema que é muito triste, né, mas ele vai impulsionar e empurrar as empresas que, de certa forma, sempre resistiram, né, a essa mudança, ou, de certa forma, talvez não deram o tamanho da importância e relevância a se forçar a entrar nesse modelo, né, virtual, digamos assim, né? Porque, no fim das contas, o que eu faço aqui não tem nada de virtual, né? Eu preciso levar os pacotes, mas, pelo menos, a digitalização, né, a ampliação
na parte de tecnologia, o e-commerce, né? Então, esse eu acho que é um meio que um caminho sem volta e isso está só ganhando, dando velocidade, né? O que a gente vem percebendo nos outros países que já estão num grau de evolução um pouco maior em relação à crise do Covid, é de que existe um soluço ali de baixa, né, pós reabertura do comércio, né, reabertura de algumas coisas, mas ele mudou de patamar muito significativamente. Então, e aí o esforço brutal que a gente está fazendo é de conseguir manter uma experiência excepcional para aquele comprador, né? Eu não vou dizer que é fácil, porque com os níveis de crescimento que a gente está tendo, você conseguir garantir que as entregas elas acontecem de maneira rápida e em grande parte do país, né? É um desafio, né? Quem trabalha com logística sabe disso, mas é essa experiência que vai garantir o e-commerce, vai garantir o futuro do Mercado Livre, que vai garantir os nossos resultados, né? Aquela recorrência do comprador novo, ela só vai acontecer se ele tiver uma experiência excepcional. E é isso que a gente trabalha todo dia. E a experiência excepcional eu preciso entregar num prazo rápido e num custo adequado que faça sentido para ele comprar. Então, eu acho que, no fim das contas, né? Não, Pode falar, Lago. Não, o eu acho que a retenção, né? Exatamente. É a retenção daquele cara que ele pôs o pezinho ali. Não, agora você fica, né? Pois é. Exatamente. Perfeito. Bom, a gente tem várias perguntas, nada fáceis de se responder, todas estão bem complexas. Eu vou pegar duas, então, só para a gente não passar o tempo, até porque vocês têm outros compromissos, mas, pessoal, quem mandou pergunta, eu vou responder junto com eles e mandar por e-mail para vocês. Vamos aqui para a primeira. É a seguinte: as plataformas de e-commerce criaram uma geração mais exigente e impaciente de consumidores. A grande maioria espera comprar e receber seus pedidos hoje. Como as empresas podem se preparar para atender esse conceito omnichannel? Fácil, gente. Eu posso começar. Para mim, assim, não é um consumidor mais ansioso, né? Porque no final das contas, o consumidor do passado que comprava na loja física, ele tinha a experiência de sair com o produto no momento da compra, né? A diferença é que tem toda a logística para você se deslocar até a loja, você achar a loja, e que o e-commerce ele te dá essa praticidade. Então, no final das contas, a gente o comércio no fim ele é uma troca de momento ali que ele precisa oferecer uma experiência, e é um pouco do que eu falei antes, né? O objetivo do e-commerce é tentar se aproximar ao máximo disso, do tirar a blusa do cabide e levar até o caixa, né? Então, quanto mais segurança essas pessoas tiverem, né? Confiança e, lógico, a velocidade versus o que ela está disposta a pagar, que é um pouco o que o Iaso falou também, né? O quanto que eu consigo oferecer de qualidade em nível de serviço versus o quanto eu tenho disponibilidade de recurso para poder oferecer. Esse, para mim, é o principal trade-off, né? E nesse aspecto, quanto mais competitivo você for, mais nível de serviço você consegue oferecer, né? Quanto menos te custar o serviço, mais serviço você consegue oferecer. E tem uma questão interessante também, o final da pergunta, né? Como as empresas devem se preparar para atender o omnichannel. Faz parte daquela jornada, né? Quer dizer, a frase que eu falei lá atrás, o e-commerce é uma jornada, né? Você tem que começar por um passo e chegar no final. Não adianta iniciar a operação omnichannel amanhã, né? E o omnichannel é isso, quer dizer, se o teu mercado demanda algo parecido ou exatamente dentro das premissas do omnichannel, a gente tem que adotar o planejamento. Tem uma pesquisa por trás de que processos são adequados, que tecnologias podem me suportar, qual é o custo que essa operação precisa ter. Tem que ter planejamento. Isso não é entrar no modo cowboy, né? Vamos com tudo, vamos para cima deles e nós vamos ganhar. Tem que ter planejamento e tecnologia certa por trás. Perfeito. A última pergunta é para o Luiz.
Luiz, quais novas ferramentas tecnológicas o Mercado Livre está pensando em adotar no futuro próximo? Bom, assim, claro, tem algumas coisas que são confidenciais, mas assim, se eu vou ter robô no futuro próximo, muito provavelmente não, né? Mas é óbvio que a gente olha para todas as tecnologias que a gente tem disponíveis no mercado, né? A gente olha para voice picking, a gente olha para picking by light, a gente olha para RFID, a gente olha para sorting, robô, conveyors, tudo que é tipo de automatização ou automação de processo logístico, né? Só que o Mercado Livre é uma empresa extremamente consciente no sentido de definir os seus investimentos, né? A gente não vai simplesmente fazer um investimento para poder fazer, de certa forma, e mostrar isso para o mercado. A gente vai fazer se ele efetivamente fizer sentido dentro do nosso P&L. E, Luiz, óbvio, oferecer uma experiência excepcional para o consumidor, né? Vale, Luiz, Wagner. o robô é sempre a pergunta, né? Todo mundo que fala de tecnologia quer saber se vai ter robô no negócio ou não, né? Ano passado nós levamos um grupo para a China, né, para uma missão técnica, e também queriam saber, vamos ver robô lá na Alibaba e tal. Todo mundo queria ver robô, né? Falei, olha, mas o robô não é a solução de tudo, né? E isso que você falou é muito coerente, assim, porque vai de encontro ao que a gente tem seguido de orientações aí do Conselho, de que é mais barato você automatizar, assim, vou usar um termo generalista aqui, automatizar a inteligência, né? Então, é você dar a capacidade de tomada de decisão para um colaborador comum, né? O que essa frase diz por trás, né? É a gente empregar algoritmos, softwares, ferramentas que automatizem a tomada de decisão, que otimizem o processo, que reduzam o fluxo, que deem agilidade na conferência, que deem confiabilidade nos números apontados, tudo. Isso custa muito mais barato do que você empregar um robô, né? Por mais que o robô trabalhe 24/7, aquela coisa toda, mas isso custa muito mais barato do que você empregar um robô, né? Você tem um ganho de eficiência e competitividade em custos que é desproporcionalmente maior ao investimento que você faz e que te poupa o trabalho, assim, que te salva da necessidade de você ter pessoas com um cognitivo mais avançado para tarefas simples, né? Ou seja, eu posso contratar um trabalhador normal, mas eu dou para ele tem um colega nosso no CSMP que chama de centauro, né? Ou seja, eu faço o homem metade, né? O centauro é aquele ser mitológico, né? Metade homem, metade cavalo, que era um guerreiro formidável, né? Então, eu dou pro sujeito uma capacidade de trabalho muito maior do que a de um colaborador comum, se eu emprego na mão dele as ferramentas corretas para trabalhar. Aqui na CEL nós até temos um conceito disso, não é um conceito, nós chamamos de também não é uma chamada, é uma forma de pensar, né, de como a gente vai empoderar o colaborador, né? Então, estamos nessa fase, né, de construir meios onde você empodere o colaborador para que ele realmente possa ser eficiente, eficaz dentro do processo. E o que nós vamos criar alguns ciborgues aí, né? A conta tem que fechar, né? Não é tecnologia só por tecnologia, não adianta, né? Claro. Realmente tem que fazer a diferença. Perfeito, gente. Estamos pontualmente chegando ao fim da nossa conversa. Quero agradecer muito a vocês. Obrigada, Luiz, pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui com a gente. Obrigada, Iasu. Valeu. Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. Todo mundo que está assistindo, a gente vai mandar a gravação dessa conversa. E a gente se vê ainda essa semana, no próximo webinar da CEL, na sexta-feira. Um grande abraço para todo mundo. Luiz, foi um prazer, Obrigado, viu? Parabéns aí. Foi um prazer, Iasu. A gente se vê. Wagner também, Denise. Quem sabe, e pessoal, em breve, a gente pode se ver ao vivo, né? Logo. Tomara. Em breve. Obrigada, gente. Um grande abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.